Salve galera! E aí, tudo bom com vocês? Nosso primeiro programa começando o Moneyball. Para quem não sabe, é um programa que a gente vai falar de esportes americanos, como o beisebol, futebol americano, o hóquei e o basquete. Em nossas respectivas ligas, NFL, MLB, NBA e NHL. A gente tá aqui com uma galera bacana, cada um representando um esporte. Então a gente vai apresentar cada um, começando pelo nosso querido Thiago, especialista em NHL ou hockey, né? Mas vocês queiram chamar. Gabi, nossa expert em basquete, NBA e basquete brasileiro também. Sim, também. Vamos também falar de outros dos esportes que tiverem aqui no Brasil e que estão para aparecer e crescer. Marcos, beisebol. É isso aí, pessoal. MLB. E nosso querido Lucas Bonini, futebol americano. Bem, eu sou o Carlos Kiwi, vou ser o moderador, o apresentador do programa. Conheço um pouco de cada um, mas meu esporte é o beisebol, como vocês podem ver. Estou representando não um time americano, mas um time venezuelano, mas que tem grandes estrelas no beisebol que saíram desse time. E a gente vai falar com mais detalhe aos poucos. Então agora vamos começar a falar de hóquei, NHL, Thiago. Me conta, cara, NHL ainda não começou a temporada, 2016-2017. Já tem alguns jogos da pré-temporada, já teve um mundial agora de hóquei. Me conta um pouco, como é que tá o cenário para 2016, começo de temporada? Quem são as apostas? Quem foi draftado? Quais são os times bacanas que podem despontar? Quem são as apostas? Conta pra gente um pouco. E qual time que você tá vestindo aí? Bom, eu tô seguindo o conselho do meu chefe, né? Que eu falei pra ele que eu ia participar de um programa sobre esportes estadunidenses. Falei, poxa, vamos gravar. Ele olhou a camisa e falou, mas não é pra ser isento? Eu falei, é. Ele, então, mas você tá indo... Eu falei, aham, camisa de Chicago Blackhawks. Ah, então você tá bem isento, né? Eu falei, tô bastante isento. Mas enfim. O hockey tem uma questão interessante, até depois eu quero saber com vocês também como é que é em cada esporte. Porque até 2004, 2005 não havia a questão do teto salarial, que foi implementada, e de lá pra cá, como eles chamam, salary cap era, começou isso aí para tentar trazer um pouco mais de, né, diminuir a disparidade, deixar os times um pouco mais equiparados, e com isso aquela coisa, você tem até X milhões de dólares para construir seu time. Por ano você pode, o valor vai aumentando, mas atualmente, hoje em dia, acho que 71,2 milhões de dólares, uma coisa assim, que é bastante. Mas é aquela coisa também, não adianta você ter de repente, hoje os grandes talentos, um cara só consome 10,8, consome 11 milhões. De repente vai todos, você tem que pagar todo o resto da folha, né, que vai de 18 atacantes mais ou menos, mais uns 6, 8 defensores, mais 2, 3 goleiros. Então assim, você tem que ser criativo, como eles falam, para conseguir não estourar o teto e manter o time competitivo. O próprio Chicago Blackhawks, a gente estava brincando aqui, eu falei que eu adoro uma fila, que sou palmeirense, então meus amigos palmeirenses me perdoem, tá? Mas demorei 13 anos para ver meu time campeão. Chicago Blackhawks demorei mais uma cara que não ganhava 49 anos, foi ganhar em 2010 só, ou seja, mas na Chicago eu só fiquei 36. Né? E eles ganharam nos últimos 6 anos, ganharam 7 anos agora, ganharam 3 taças, que é tipo, o time fez disso o time mais vitorioso dessa era do teto salarial. Mas, de novo, é uma questão que assim, não é só você ter o dinheiro, não é você saber quem são os jogadores, é justamente você saber como fazer. O Pittsburgh Penguins é um time também, é o atual campeão. Até lugar comum se elogiar, o campeão é muito bom, lógico, o campeão é muito bom. Naturalmente, se não fosse, não tava lá. Mas é um time também que vem com pegada, vem pra chegar e vem pra, né, tipo, conseguiu, a parte o fato de que eles têm provavelmente o melhor jogador do mundo na atualidade, que é o Sidney Crosby, eles têm alguns outros jogadores. Já ouvi falar. É o grande, o próprio, ele é chamado pelo Great One, como a gente estava falando do Wayne Gretzky, tipo, ele é chamado o jogador, né, como eles falam, os generational players. Ele é o cara da geração. E que posição que ele joga? Ele é central. Tá. Quais são as posições do Uma boa hóquei? pergunta. Futebol de salão, né? É bem confuso. Você vê as pessoas jogando, cada hora eles mudam de posição, você não sabe Mas onde é eles isso ficam. mesmo, você tem exatamente aquela line change que eles falam, puta, trocou, porque puta, você patina ali 1 minuto e meio, você tá... E é bem isso, você tem 3 atacantes, então tem um central, tem 2 pontas, tem ali 2 defensores e tem o goleiro, que o goleiro é aquele cara que se veste como se ele estivesse numa batalha medieval. Mas né? tem razão, porque você trouxe a bolinha aqui, a gente bem viu Exato. que o negócio é pesado, ó. Exato. Ó a bolinha, a pessoa não tem... É achatada, é uma bola bem achatada. Eu gosto do goleiro do New York.
do New York Rangers. Henrik Que é um cara Lundqvist. bonito, é um lorde. É um lorde Exato, sueco. Exatamente. É meio King, suspeito. ele é- Não, mas ele é quase, Pensamentos sobre jogadores. ele é quase um rei, assim. entrando na Exatamente, roupa. mas aí é o Henrik Lundqvist, que é de chamado de... Como é o nome de novo? Henrik Lundqvist. Lundqvist. Tem um DQV aí, que é... Não sei nem como pronunciar. Ele é Parece, me americano? lembra Dolph Lundgren. Sueco. Exato. Suecos, É, amigo. né? É aquele primo um pouco mais jovem, um pouco mais nobre do Lundgren. E ele é chamado de rei, King. King Lundqvist. Mas voltando, você perguntou a questão dos também, quem que, tipo, draft, como é que foi. O draft, todo ano, novamente, uma grande safra, vem grandes jogadores, aquela coisa, tem algumas safras que são mais, não sei. Geralmente no hockey, particularmente, é marcado por defensores. Quando você fala que a safra não é boa, é porque você trouxe muitos defensores. Qual é a posição mais valorizada no draft? Cada uma com certeza vai ter uma posição. O beisebol, por exemplo, sempre é o pitcher, que é o lançador, mas imagino que no hockey e no Sem basquete dúvida. nos outros também tem sempre a preferência da posição, né? O quarterback, por exemplo, deve ser do... O quarterback é o da NFL. centro. Sem dúvida. Eu acho que assim, é fácil dizer, assim, uma resposta, vamos colocar, em cima do muro ali, seria aquela de, depende da necessidade do time. As pessoas gostam de ver gol. Então assim, geralmente é o cara que É o está no atacante. ataque. É um atacante, o cara é um ponto, o cara é um central. Então assim, são as posições mais valorizadas. E esse ano não foi diferente, os três principais, que foi o Auston Matthews, é um central, que foi, né, draftado pelo Toronto. E na verdade é um cara sensacional, jogou na Copa do Mundo, mas já vinha jogando na Suíça. Esse ano, esse último ano, ao invés de... Suíça tem liga? Quem Você são acredita? as A Liga melhores Europeia ligas? é É isso que eu forte, pergunto. né? Ela é forte. A da Suíça, ela não é tão É forte. uma liga mas chique. ele- É uma liga muito uma chique, liga neutra. imagina. Não devem brigar. Uma liga cara, Não vamos brigar. Não deve ser soco, deve jogar luva no Chile, né? Não comem uma barrinha, Chocolate, chocolate relógio. suíço, que é bom, né? Tem o tea time. Exato. Que lá eles não chamam de chocolate suíço, lá acham chocolate. É, Exato, faz que é sentido. deles. Faz Tem. todo sentido. E eles, Chocolate time. sensacional. local, né? E ele é um cara que, tipo, foi... Particularmente por ser estadunidense, a mídia estadunidense naturalmente tem uma atenção. Olha o estadunidense, Auston Matthews! Tem um cara também que é o Patrick Lane, que é um finlandês, que é um ponta direita, que também é muito bom. Eu achava que ele seria o primeiro, por ver highlights e falar, meu, esse cara é sensacional. Auston Matthews é bom, tudo mais e tal, mas esse Patrick Lane é... Meu Deus! Esse cara vai longe, tá? Escolheram Auston Matthews, falaram, tudo bem, são grandes de qualquer jeito. No terceiro, também trouxeram o Winnipeg, trouxe o Pierre-Luc Benson, que também é um cara muito bom. E esses três assinaram um contrato que é o que eles chamam de o mais alto contrato de entry-level contract, que é de $925 mil. Acho que tá tranquilo, né? Nossa, Vou começar a carreira numa Acho que liga é e tal. maior. Com mais um bônus de 10% disso, então 92,5% por temporada para cada um. Mais a possibilidade de ganhar 2,65 milhões de dólares ao final de cada ano. Então quer dizer, tipo, o contrato em si é ele é isso? É um realmente... absurdo. O teto Muito é bem um teto... Muito dinheiro. Né? Aquela coisa, é um teto, vocês não vão ganhar mais nada. Não, E daí quando a gente vai ver Então, o cara, depois entra patrocinador, um monte de É. coisa. Exato. Essa é uma pergunta que eu tenho. Tem um- Os outros esportes têm muita questão É. de patrocínio. Futebol americano, basquete, beisebol. Eu não consigo ver muitas publicidades com os atletas do hockey. É isso que é o que tinha dúvida. Tem um que é da Isso própria. acontece lá nos Estados Unidos ou mais no Canadá? Como funciona? Nos Estados Unidos e no Canadá, mais não. Mas na Europa, muito, se você reparar, tem do McDonald's daqui até não sei o que, do carro aqui, eu não sei o que, tem todo tipo de patrocinador. Mas que nem nos Estados O atleta- Unidos, desculpa te interromper, mas também na NBA eles não podem usar patrocinadores pessoais, só o tênis, assim, por exemplo. Mas assim, eles têm pessoal Sim. que eles fazem propaganda. Isso, Eles não tem têm problema. também. Também tem. Ah, então Essa era era a essa a pergunta. pergunta, Essa era a né? pergunta, Muitas exato. vezes é o que complementa, por É. exemplo, a gente falou do Sidney Crosby. O Sidney Crosby, ele não é o maior salário atualmente. Você fala, pô, mas o cara é o melhor. Pô, mas ele é canadense, ele é o cara do esporte dos caras e ele não. Justamente por patrocinador. Então, assim, Agora, ele agora complementa. olhando para esses caras aí que foram as apostas do draft dessa nova temporada, quem é o time, quem são os times que estão bem para começar, que podem surpreender ou que vai ficar na mesma? São os mesmos que participaram do último playoff e ganharam. O meu time específico chegou próximo de novo, que é o Red Wings. Sim, Detroit Red sim, Wings, poxa, grande. mas não levou de novo. Mas me conta um pouco, quais são as apostas de time e dá a sua opinião, qual vai ser o próximo campeão? Eu, de novo, né? Falei que eu não ia vir com a camisa, vim com a camisa. Eu não vou falar. O Chicago dizem que tá em contention. É um dos grandes competidores. Ok, beleza, a gente vai colocar. O Pittsburgh eu acho que tem que colocar também, porque chega forte. Quem que é 88? 88 é o Patrick Kane, atual MVP da liga. Ganhou até tipo 20 pontos a mais. Ele continua no Chicago? Continua no Chicago. É o maior salário da liga, junto com o central do Chicago também, o Jonathan Toews. Então, assim, os dois estão ganhando cerca de 13,8 milhões de dólares por ano. Muita grana.
Não, mas comparado ao Moneyball, basquete não é engraçado Então. isso. É. Mas eu acho que é aquele negócio que a gente tava conversando, porque o basquete são menos jogadores, assim, como Sim, time. Então o dinheiro, a fatia é maior pra todo mundo. Sim, Não faz sentido. você Então qual que é a sua aposta? Então, 2 times, vai, final. Final, qual você acha que seria a final? agora pegou. Oráculo. Stanley Cup. Não, dos times você acha que Vamos tão dar bons, só uma assim? volta pra falar de um time que tava terrível e pode ser bom esse ano? Eu acho que o Edmonton Oilers, que era um time que deve ter sido antepenúltimo. Mas na- que já foi bem nessa última. Foi o Wayne Gretzky que ganhou Exato. 4 títulos com eles. A Edmonton Dynasty foi com o Gretzky, foi no começo da década de 80. Qual a chance do Rangers? Meu time, do King Lundqvist. King Lundqvist. A chance, eu diria que eles podem chegar ali entre os 4 se não partirem pro Stanley Cup Finals, porque tá bem também. Teve Eu umas trocas ainda fico boas, com o Edmonton. tava uma moçada, tava uma molecada, mas você não fica muito... Eu vou ficar com o Edmonton. Olha. Acho justo porque, puta, já tinham caras grandes. Eles dizem que o próximo Crosby, que por sua vez era o próximo Gretzky, que era o próximo não sei o quê, é atualmente o Connor McDavid, conseguiram reforços excelentes para jogar do lado do moleque. Então assim, o time jogou acho que 2 jogos de exibição, mas massacrou, encheu os olhos de quem viu, então a galera fala, nossa, vai longe. Acho que eles são uma boa aposta. Mas a gente vai falar, vamos falar para não falar 2? Não, vamos falar 2 sim, por que não? Pô, que mania essa de ficar em cima do muro. Olha, deixa eu falar, tem 30 times, deixa eu falar 28. Não, fala 2. Bom, então eu vou ser bem isento aqui, eu vou falar uma final entre Chicago e Pittsburgh. Todos os esportes, a taça que o campeão leva tem nome? Eu sei que no hockey tem, no basquete não. tem. Tem? Eu não. No beisebol Até porque tem. eu acho que a do hockey, acho que é pelo menos o que É a eu sei, Stanley Cup, é. acho que é um dos mais, É mais nomes mais bonita. famosos, né? É Que é a verdade. Stanley Cup. Exato, E vai aqui é um dos ser a maiores. temporada centenária. É. E tem uma Nossa. curiosidade, a taça do hockey, Stanley Cup, é a única que ela sempre é entregue para o time e no outro ano ela vai para um time seguinte. É um pouco a Libertadores. Exatamente. A Agora no Futebol. basquete, no futebol americano e no Fica beisebol, Fica. cada ano é feita Show. uma Uma taça nova. específica para o campeão levar esse troféu para casa. Então nunca é igual, até porque o design muda. No beisebol a última vez que mudou foi em 2000. Legal. No NFL é o Lombardi Trophy. No beisebol Em é o homenagem troféu ao- do comissário. É em homenagem ao Vince Lombardi, aquele lendário técnico do Green Bay Packers. Bem, a gente vai falar muito mais em outros programas, a gente vai alongar cada assunto. Então agora vamos falar basquete, NBA, basquete brasileiro. Gabi, pra quem já curte basquete, conhece o Canal canal Chua. Nos sigam, conteúdo exclusivo de basquete, NBB, NBA, Euroliga. Falamos de tudo um Show. pouco. Então, conta pra gente um pouco do NBA, basquete. NBA vai começar agora, dia 25 começa agora, então assim, estamos ainda em transações de mercado. E a coisa mais interessante esse ano é que o dinheiro aumentou. Porque eles fecharam um contrato com a TV, vai entrar assim, 2,66 bilhões por ano, assim, vai entrar. Então a fatia entra por todos os times 50-50, entendeu? Tipo, entra a BI igual pra todo mundo. E assim, então os salários aumentaram absurdamente, assim, por exemplo, o LeBron James, que todo mundo conhece, né? Você, né? Muito provavelmente. O nome. Muito provavelmente. Cadê Ele o não dó? faz mais isso, né? Ele parou, Tá depois que proibido. ele saiu do Mas eu faço, Cleveland. quando eu vejo o jogo dele, eu Mas faço. todo mundo faz, a graça é. Eu faço. Você joga talco na sala da sua casa? Farinha. Farinha. Eu não sei o que é aquilo, deve Talco ser é um caro. talco, alguma coisa. Mas ele ganha 30 milhões. É o salário mais alto que tem. É o que é o maior. Você Então ganha um assim, pouco, pensa só que você falou quanto que é que mais ganha? 13? Então assim, 30 milhões fora, óbvio, os patrocínios dele da Nike, São- todo. Mas esse já Absurdo. é um cara top. Agora, Não, mas é o top. E assim, por exemplo, e os times também têm, mas isso a NBA sim. sempre teve teto. E esse teto aumentou. Depois, porque como entrou o dinheiro, aumentou o teto, entendeu? Então assim, mas assim, Cleveland, por exemplo, que é um dos times mais caros que tem. Só que tem uma coisa muito interessante, por exemplo, eles podem passar esse teto superior. Eles pagam uma taxa, mas compensa para as equipes, entendeu? Então não sei se paga também, taxa. Hockey. Então, paga a taxa e vai pra NBA. E aí eles pegam esse dinheiro, e, enfim, investem, fazem um monte de coisa. Então, assim, eles ganham muito dinheiro com TV, eles ganham muito dinheiro com as emissoras locais. Entendeu? Então, assim, esse ano foi quando os salários explodiram. Então, a maioria dos jogadores, já sabendo disso, do novo acordo, fez um contrato que acabava esse ano. Pra poder negociar e pegar uma fatia gigantesca. Então, teve jogador que, assim, mediano, que todo mundo fala, ganhando um monte, 25 milhões, que assim... Quem é o mediano?
Quem que é no Então, geralmente são jogadores, assim, que não são os tops, assim, puta, agora com o nome, agora é complicado, mas assim, a maioria, assim, dos times, Aquele dos do Rockets, reservas. aquele do não. Rockets, aquele do Rockets. Dos reservas, geralmente os reservas dos times são medianos. Todos sim, estão sim. na base dos 25, então, tipo, é muito dinheiro. Então, Os assim, brasileiros estão como medianos hoje na liga? geralmente, assim, o Nenê foi o que mais ganhou dinheiro mesmo, assim, ele já tá com uma certa idade, mas assim, ele assinou um contrato bom, mas assim, top mesmo são os caras, né? Tem Garnier, tipo, são os caras muito fodas. O Curry teve a renovação do salário dele Então, agora mas, que mudou, não, né? vai ser o ano que vem. Foi ano que vem? Que é que todo mundo tá falando que vai ser um dos maiores salários do mundo, se Que eu vi que bobear. era o salário número 50 da Era, NFL. porque era o contrato dele para acabar vencendo. Então, aí ele tinha a opção de sair do contrato e ficar free agent. Ele falou, não sei se eu quero, porque ele é franchise player. Não sei se tem com vocês isso, mas franchise player eles têm uma vantagem. Então, assim, não entra no teto. O time, tá bom, você tem um limite, mas o Curry, que jogou sempre ali, ele pode ganhar um pouco a mais e não vai interferir São as ações na minha... secundárias, na verdade, E que assim, acabam é um valendo. monte de regras. Você acha que vai passar o LeBron o salário do Curry? O que ele tá jogando é Provável. sensacional. Agora, quais são, pra próxima temporada, quais são as apostas do draft e os O apostas draft, dos times? então, o draft, o primeiro que foi escolhido no draft, ele se machucou. Então, assim, na verdade, o draft americano, do esporte, ele, assim, tem os melhores jogadores e é muito assim, o meu jogador, tem muita discussão, reunião, ninguém sabe quem vai ser. Você pode colocar o jogador uma data, mas você pode tirar ele antes. Então, por exemplo, a gente sabe, eu tô colocando o meu jogador, mas vocês não vão contratar, existe toda uma conversa, eu posso tirar meu jogador. Então, tipo, é meio que acordado o que vai acontecer. Então, geralmente são jogadores que jogam NCAA, que estão explodindo, ou jogadores de fora, muitos brasileiros entraram e saíram, tem jogador que entra e você acha que não vai ser chamado na primeira rodada, e é chamado, entendeu? Então, tipo, é um absurdo. E eles têm uma taxa, um salário meio que baixo, assim, na verdade não entra essa fatia de teto deles, então pra eles não adianta, então às vezes, assim, nem compensa você entrar, às vezes você joga uma Summer League, uma D-League, e você consegue ter um contrato melhor, então isso vai muito depender do jogador, como ele tá fazendo, enfim, vai muito depender do cara. E os times esse ano, como aumentaram de salário, eles começaram a se organizar melhor, meio que juntaram potências em certas equipes que não podia, porque você não podia ter um Garnett, você não podia ter um LeBron, um Curry no mesmo time. Hoje você pode ter. Então a gente tem o New York Knicks que tá com um timão, que muito provavelmente vai chegar na final. Nós temos o Cleveland. Você tá falando como torcedora, não vai? Não, mas só um pouquinho. O Cleveland, o San Antonio Spurs, que sempre tem time, então assim, não adianta, agora entrou o Gasol, chegou o Gasol pra juntar com a turminha, então você imagina. E o Golden State, né? Então assim, acho que a final de novo vai ser Cleveland e Golden State. Não tem com chance ali do Golden State ganhar. Tô colocando minha aposta ali. Qual é o time que você torce? Knicks. Maravilha. Muito Vamos legal. lá então, beisebol, Marcão. É isso aí. Beisebol, diferente do hockey, do basquete, que ainda não começaram a temporada, o beisebol já é o inverso. A gente já Exato. entrou na fase final com os playoffs, a postseason. Conta um pouco do que foi, do que foi toda essa temporada. Quem tava com aposta, quem sempre começa com um time aposta e ele, na maioria das vezes o time decepciona. Eu imagino que você vai falar do Washington novamente. Com certeza, com Apesar certeza. de ter grandes jogadores, até deve ser um dos maiores contratos de publicidade hoje. Sim, sem dúvida. Você conta quem é. E me conta um pouco então, o que foi, o que a gente pode esperar dessa fase final? Será que finalmente o Chicago Cubs vai levar? Ou de novo vai morrer? É na minha final? aposta desde o início do ano. Pra quem me conhece, eu converso sempre muito de beisebol. Aliás, eu trouxe aqui hoje o cap, que na verdade os meus amigos vêm com jaquetas, camisas, jerseys, mas o boné é a marca do beisebol. Então, com licença, boné do Tampa Bay aqui em primeiro lugar. Na verdade, o beisebol está num momento muito especial. Você está nos playoffs da Major League, mas também no Japão está entrando nos playoffs. A Liga da Venezuela começando agora, nesse momento. E nós tivemos a etapa classificatória do World Baseball Classic. Então, na verdade, tudo acontecendo. Setembro, outubro é o mês de ebulição do beisebol. Na verdade, essa liga, pelo menos nos Estados Unidos, ela começou de uma maneira muito interessante. Nós tínhamos Kansas City campeão no ano anterior, jogando um beisebol diferente, que eles chamam do small ball, o jogo pequeno. Não são tanto grandes
jogadores que batem home runs, que impulsionam bolas para fora do estádio, como era na época dos esteroides, alguns anos atrás, mas jogadores que fazem jogadas curtas, batidas que impulsionam atletas, que mandam pontos. E isso foi responsável pela vitória do Kansas depois de uma fila que vinha desde os anos 80. Marcão, desculpa, só um parênteses, acho que vale frisar pra galera que tá assistindo que o Kansas City Royals, que é o atual campeão, é o time que tem o brasileiro Paulo Orlando, que foi o primeiro brasileiro a alcançar um título da MLB. 10 anos de luta de Paulo Orlando fizeram com que ele ganhasse um anel. Paulo Orlando, para quem não conhece, é um cara com uma origem muito humilde, brasileiro aqui de São Paulo, de Santo Amaro, conheceu o beisebol através dos patrões da sua mãe, para quem ela trabalhava, lutou nos Estados Unidos, na Venezuela, nas ligas dominicanas, até chegar no Kansas City. Era uma opção, ano passado ainda ficou subindo e descendo para AAA. E ao final ele acabou ficando junto com o elenco, foi uma parte muito importante do título. Então hoje é o primeiro brasileiro, não é o primeiro que iniciou na Major League. Nós temos também Ian Gomes e o André Rienzo, que foi o pitcher, né, o primeiro pitcher brasileiro, mas foi o primeiro brasileiro a ganhar um anel de campeão. Então a liga, na verdade, ela começou de uma forma muito estranha, porque alguns times tinham apostas que não deram certo no ano passado e fizeram um rebuild nesse ano. Agora, os clubes como o Chicago Cubs, que já no ano passado vinha de uma transformação, saíram na frente. Porque, na verdade, eles já estavam preparados, eles incorporaram apenas algumas peças e desde o início do ano se falavam na quebra da maldição, né? Do título que não vem desde 1908. Na verdade, muito se esperava no ano passado, que era o ano em que, segundo de filme De Volta para o Futuro, o Cubs seria campeão. É verdade. Mas não foi, mas é esperado para esse ano, foi por pouco. Na verdade, as minhas apostas eram Cubs e o Mets chegavam. Acho que o Mets também conseguiu passar para a pós-temporada. E eu acho que uma surpresa muito interessante nesse ano é Cleveland. Os Indians vinham com um elenco razoável no ano passado, fizeram uma boa temporada, mas ninguém esperaria que eles se classificavam dessa forma. Até com uma certa Cleveland Indians, que é o outro time do brasileiro, do Ian Gomes, que joga como catcher, receptor. E que eu aposto que vai ser o campeão, até porque a partir do momento que o Cleveland, do LeBron James, acabou com a maldição de não trazer um título, eu acho que o Cleveland está empolgado e talvez possa trazer mais um título no mesmo ano para a cidade. É uma maldição que dura desde 48, é antiga, não tanto quanto a do Cubs, mas é antiga. O último título, na verdade, veio com uma jogada de marketing de Cleveland, trouxe alguns jogadores antigos na fase final, no final da década de 40, conseguiu o título, depois de lá para cá nenhum título. E o Ian Gomes, ele vem de uma situação muito interessante, ele sofreu uma lesão, ele ficou afastado. Quando ele estava se recuperando para voltar, ele teve uma nova lesão no punho, tomou uma bolada. A primeira foi o ombro. A primeira foi o ombro. E ele praticamente estava descartado de continuar a jogar essa pós-temporada. Só que ele se recuperou a tempo, foi chamado e no primeiro jogo que ele fez, como num filme americano, ele me bate um home run na primeira bolinha que vem para ele. Exatamente. Ó, só uma coisinha para deixar claro pra galera, no próximo programa a gente vai falar de maldições no esporte. Quem sabe que o esporte americano, acho que no mundo inteiro é o que mais se envolve em maldições, em superstições. Mas existem, alguns levam ao pé da letra como maldição. E a maldição vira business também. Exato, porque vira negócio. Vira muito gera negócio. dinheiro. No próximo a gente vai falar disso, então vamos lá. Qual é o total de jogos que cada time disputa numa temporada normal? 162 jogos, isso desde 1961 na Liga Americana e desde 1962 na Liga Nacional. E só para as pessoas terem uma ideia, então, o Cubs batendo o recorde, como você disse, ele ganhou 103 jogos e perdeu 58. É muita coisa. Enquanto os outros times classificaram estão na média de ganhar 87, 88 contra 70 e poucos. Exato. Então acho que aí, na verdade, vai morrer um campeão na Liga Nacional, infelizmente, mas eu acho que o Cubs passa. Eu acho que esse ano é o ano do Cubs. Vai acabar a maldição. Playoff é um jogo só? No coisa melhor de... Não, você tem Melhor de séries. 7. Você tem as séries, exato. Então, na verdade, isso deixa um certo nervosismo, porque, por exemplo, apesar de você achar, eu posso ganhar
2 primeiros jogos e estou tranquilo, isso pode ser revertido, Claro, na é que nem o verdade. basquete também, melhor de 7. É por isso que O também. próprio Boston, no ano que quebrou sua maldição, vinha perdendo de 3 derrotas praticamente, já com... O Cleveland. E ele conseguiu fazer 4-3 em cima do Yankees, então assim, há sempre uma possibilidade. E tem a questão da virada história, que todo mundo ainda entra o business aí, né? A virada. As viradas, na verdade, são importantes para o povo americano e para os negócios como o Anejal, porque elas levam as pessoas aos estádios, elas fazem as pessoas comprarem TV, elas fazem comprarem produtos. Uma jersey média de um time como, por exemplo, o Milwaukee Brewers, que é um dos que tem mais baixa audiência, na verdade, até pelo mercado como ele está, não sai por menos de $160. Na verdade, a liga tem alguns mecanismos, na verdade, para diminuir essas disparidades. Quem viu o filme Moneyball sabe muito bem, né, como mostra a diferença entre o Oakland, que é o time para qual eu torço. Brad Pitt ainda é o manager do... É o manager. Ainda. Não. Só no filme. Se você pegar o Você já DVD, ele ainda imaginou? é o manager. Ele ainda na é o manager, verdade. ele é No o manager. DVD, no Ele Blu-ray, talvez na outros serviços de TV. A gente vai voltar em alguns assuntos, então, só pra fechando, a sua aposta é o Cubs nessa temporada. O Cubs leva com o Cleveland pra final e eu acho que o Cubs é o campeão da World Series. Tem algum jogador que pode ser uma aposta até que estejam nas minor leagues, que pode se destacar na próxima, ou algum que já está mandando bem, mas com certeza vai despontar na próxima. Tem algum nome que você Tem. coloca Eu aí? aposto sei em um. Leonardo Reginato. Eu sei Eu um. acho que o Brasileiro. Reginato, um brasileiro, ele na verdade ele estava na Minor League do Tampa, não tinha muito espaço, acabou fazendo um negócio indo para o Minnesota Twins. Sim. O Twins teve um ano ruim, está no meio de um rebuild, você já vai transformar o time todo e ele vem tendo números muito bons na Minor League. Acredito que ele seja o nome no ano que vem para estar no roster principal. Talvez nesse primeiro ano ele subindo e descendo em alguns momentos. Você acha que ele continua no Twins? Eu acho que ele No grupo? continua. Eu acho que ele continua Porque e ele vai subir. Existe muito os boatos que, como ele é muito querido pelo Barry Larkins, que é o técnico da seleção brasileira, mas que faz parte do Hall da Fama do Cincinnati, do Reds, né? Você acha que ainda existe, pode ser na próxima, mas você acha que o Barry Larkins ainda ajuda na influência dele no Reds para... O Reds teve um ano muito ruim, eu acho que vai depender muito de como ele vai fazer essa transição, qual a proposta do time para o próximo ano. O Larkin, ele tem uma certa influência sim em Cincinnati, eu acho que ele pode trazer, mas ele está mais próximo, ele já é uma pessoa, um jogador consolidado. Para o Twins é muito mais fácil ele subir, ele dar uma oportunidade e até futuramente negociar e fazer um bom negócio, se for o caso. Mas eu acho que ele vai ter oportunidade no próprio Twins mesmo. Legal. Posso fazer uma pergunta pra ele? Claro. O maior jogador, na minha concepção, do beisebol hoje é o Tim Tebow, porque eu tenho visto. Quem é Tim Tebow na fila do pão do beisebol? É um cara que com uma bola é um home run. É isso que eu entendi. Imagina se você lança mais bola. Ele Olha, foi um bom Boninho, jogador de futebol acho que- americano, mas ele Daqui é a alguns mais anos, um. se ele continuar, a gente pode ter de volta essa conversa, mas agora realmente é muito cedo. É Ele muito só fez cedo. um jogo, só fez um home Não, run. mas E um vamos jogo de pensar. demonstração. Há controvérsias de como foi esse jogo. Mas vamos Situação. pensar no tanto de dinheiro que envolveu Ele deve ter- isso. exato, Então, Como assim, marketing, ok. o Como marketing, se você marketing foi colocar o muito Pelé bom. Vamos hoje voltar pra nesse jogar no assunto. Santos, vai encher o A estádio. gente já volta nesse assunto, mas agora nosso querido Bonini, que representa aqui a NFL, futebol americano. Por favor, conte pra gente também, já é um esporte que já começou a temporada 2016, 2017, né? E me fala quem foram as apostas, se essas apostas de jogadores estão se concretizando nesse começo de temporada e quem são os times que vão despontar aí, se é o atual campeão, que é o Broncos, né? Exato. Que não faz mais parte do nosso... Um dos Manning, né? Sim, é verdade. Tem um Mas, só. Agora só tem um, né, jogando, mas me conta um pouco, como é que foi esse começo, que vocês apostam, me conta um pouco do geral do que está sendo a NFL. Bom, pra falar da NFL, antes de mais nada, eu vim com a camisa do Dallas Cowboys, até pra gente colocar como pauta do programa, que é o Americans Team, né, que é o time mais valioso, mais rico. É o time que teve as 2 escolhas do draft que eu mais gostei, né, esse ano. A NFL esse ano teve várias mudanças muito bacanas. Quem foram Vocês essas devem escolhas? ter acompanhado. Teve mudança de estádio, o time que voltou. O St. Louis Rams virou Los Angeles Rams, saiu agora de St. Louis, ficou 10 anos em St. Louis, voltou para Los Angeles, que é um baita mercado de vários dos nossos esportes aqui. Vai né? ganhar mais em Los Angeles? O time vai ter mais público, vai ter um mercado maior, vai ter mais jerseys vendidas, vai ter mais audiência na televisão. E o que faz isso no final das contas? A liga fica mais valiosa, né?
a ponto da NFL ser mais valiosa, por exemplo, que a Premier League, que é um negócio gigantesco de futebol. Hoje, de todas as ligas, a NFL é a mais valorizada do mundo. mais valorizada. Eu vim com essa camisa porque há pouco tempo saiu a lista da Forbes dos times mais valiosos do mundo. Se eu não me engano, acho que dos top 10 tem uns 3 ou 4 de futebol americano. Tem o Real Madrid em segundo, tem o Manchester United, tem o Barcelona, tem o New York Knicks. E eu vi o projeto do Tem complexo o de tem o treinamento Yankees, do tem o New York Yankees. Yankees. Eu vi o projeto do novo centro de treinamento do Dallas Cowboys, é uma coisa bizarra, assim, bizarro, tipo, bizarro. vários campos, um coberto, um hotel, um prédio de negócio, coisa de louco. É mas- sensacional. Esses estádios, acho que todos os times da NFL estão passando por essa fase de mudança. Até aproveitando, para quem viu Moneyball, o estádio mais horroroso da NFL hoje é o do Oakland, que é o mesmo que divide com o time de beisebol, né? Porque é um estádio, na Coliseu, verdade... né? É clássico, é o Coliseu, mas é... Ele é público, na verdade, ele é dividido, é da prefeitura, Mas ele né? é de feio, é Oakland, o né? mais feio da NFL. Não sei, eu fui no do Tampa, é bem ruim, viu? Esse bem briga. ruim. Esse Se sai um briga. canhão ali que você quase morre. Então. Você Sei, viu? eu sei qual que Tem é. um canhão mesmo. Não, mas do é meio, nada, é meio da ninguém tem- Disney. Bum! É da Disney aquilo. Aí tem uns piratas gritando, aí tem uma piscininha, a galera fica na piscininha vendo o jogo. você não viu Miami Como o ainda. Bonini falou, você estando em Tampa, perto da Disney, com o nome de Tampa Bay Buccaneers, não E tem assim, é um não tem absurdo. como Piratas do você- Caribe. Se eu não estiver falando besteira, o estádio do Jaguars tem uma piscina infinita num dos camarotes. Aí eu já não sei como Tipo, tava olha- no camarote. No Mas olha isso, é uma piscina Não. infinita. Eu falei certo, Tampa Bay Buccaneers. 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 Mas Odeio isso é uma gente coisa... que gosta de pronunciar corretamente. Buccaneers. Mas é muito legal isso na NFL, essas mudanças, a revitalização dos estádios, né? O Atlanta Falcons está com um projeto, o próprio St. Louis, o Minnesota Vikings, que joga lá em cima, baita neve, construiu um estádio maravilhoso, então não joga mais Milhões aberto. e milhões aí Tem envolvidos. a parceria agora também da NFL com a Inglaterra, então tem parceria de times da NFL Legal. mandando jogos pra lá, com, por exemplo, o estádio aquele time bacana, o Tottenham Hotspur, tem parceria com o estádio deles, enfim, então a NFL tá indo pra todos os lados. Aqui no Brasil também, a audiência está crescendo, a gente tem hoje um jogador lá na NFL que é o Cairo Santos, a gente já teve... Kansas City. Exatamente, Chiefs. representando muito bem a gente. A NFL colocou ele agora como embaixador da NFL no Muito Brasil. legal, né? Então acho que ela entende que o Brasil já é um mercado super potencial do esporte em termos de telespectador, em termos de produto, né? Tanto que eles assinam, como acho que tem pra vocês também, aqueles streamings, eles também vendem aqui. Algumas empresas começaram a vender as jerseys, né, pra comercializar, então virou um baita business. Pra quem não sabe, ano passado o Denver Broncos foi campeão do Super Bowl com o vovô maravilhoso, o xerife do condado, Peyton Manning, o maior jogador da história do futebol Irmão? americano. Não existe Tom Brady quando você fala Peyton Existe Manning. sim. Ele tem uma Beijo, paixão Tom. especial por alguns jogadores. Quem é, um pouco quem é o outro estranho, parente né? dele que Diferente. também manda O outro parente bem dele, também, né? o outro parente dele é o irmão dele, que agora é o único Manning, é o Eli Manning, joga no Giants. Aliás, Nova York, dentro acho que desses nossos esportes, acho que é um baita mercado, né? Você tem, É o principal. na NFL, é o único estado que você tem, é que New Jersey é o estado, mas é o único time que tem dois times, né? O Jets e o Giants compartilham um estádio, que é o MetLife. MetLife, que é um estádio maravilhoso. No beisebol você tem o Yankees E tem o Mets Mets, também. Mets, Broncos versus Não, Knicks. New York e Brooklyn é dividem. Brooklyn divide. Só que eles estão construindo um Mas estádio. tem dois times- Eles estão o New York Knicks tá E construindo. De hockey a gente tem o Bulls e o Chicago Blackhawks. É, eles e também o têm. United Exato. Center também. Tem. Exato. United- Mas em United. Nova York, quem que tem tem o New York Rangers, meu time, do Sim, King. sim. Então você vê como a gente tá São conectado. São dois times, né, em O Nova rei York. de volta. Nossa, é um rei. É o New York Island e o New York Rangers, não é? New York Islanders e New York Rangers. Sim, O New York Islanders trocou de estádio também recentemente, mas é aquela coisa, tipo, um estádio milionário, que é o Barclays Arena, e tipo, ninguém tá satisfeito, os donos não estão satisfeitos, os jogadores falam que o gelo derrete rápido, a torcida fala que fica atrás da pilastra, eu não consigo ver. Então assim, já estão pensando em voltar. Não, vamos sair do Brooklyn em 10 minutos. Assim, já estão querendo Mas trocar eles de fazem estádio. assim mesmo. Se não atende às expectativas, Exato, não adianta hoje ser em dia caro o não adianta estádio. mais. Mas pra fechar, Boninho, quem é a sua aposta de time e jogador de destaque pra essa temporada Bom, no próximo Super Bowl? como eu tinha dito pra vocês, tem dois caras do Cowboys que foram draftados, né? O draft esse ano foi bem legal. Teve um quarterback muito legal que é o Carson Wentz, que é o quarterback agora do Eagles. Pra quem não sabe o que é o draft também, como funciona nos outros esportes, é aquela escolha da galera que tá saindo do college. No caso do futebol americano, sai do college. No caso do basquete e do hockey, sai às vezes de um outro mercado, né?
Mas teve esse jogador que já entrou agora, ele foi a segunda escolha. O cara que foi a primeira escolha esse ano não tá jogando, por incrível que pareça, que foi agora pro Los Angeles Rams, não tá jogando. Foi muito estranho, porque normalmente a primeira escolha é o cara que já entra e já vai liderar o time, independentemente de ser um cara ainda meio cru. Mas teve esse cara, esse quarterback do Eagles, que tá mandando muito bem. É um prospect muito bom pra temporada. E eu acho que o Eagles pode ganhar muito com ele. E teve 2 jogadores muito legais que eu tô gostando pra caramba, que foram o Ezekiel Elliott, que é um running back, aquele cara que sai correndo que nem um louco com a bola, e o Dak Prescott. O Ezekiel Elliott foi a 5ª escolha do draft e o Dak Prescott foi na 3ª rodada, ou seja, um quarterback que foi, não lembro agora de cabeça, mas era, sei lá, a escolha número 70 do draft, sei lá, alguma coisa assim, o que é muito baixo, né? Normalmente os quarterbacks melhores são logo de cara. E eles estão liderando o Dallas Cowboys agora. Vocês devem ter visto o Tony Romo se machucou. Sim. Todo ano ele se machuca em alguma parte do corpo. Ele Fez nunca uma joga temporada inteira? Nunca. Talvez a primeira dele. E agora os meninos lá, os rookies, estão liderando o Dallas Cowboys, então também promete ser um ano vitorioso. Uma coisa que, pra quem acompanha o futebol americano, sempre vê que o Cowboys sempre vai nos trancos e barrancos. E o Ken Newton? Cam Newton. Minhas apostas pro Super Bowl envolvem Cam Newton. O homem que está mudando o jogo? Não tá mudando nada, na verdade, mas ele se veste muito bem. Acho que o que o Cam Newton ele Não, muda o que os Estados Unidos vendem, né? Quando A você- mídia americana é o homem que Mas está ó, mudando eu acho o que jogo. em outro programa a gente vai falar um pouco do estilo de cada jogador fora da Não, a das gente quadras, nem entraria dos aqui, campos, porque senão- porque isso é um assunto que a gente vai ter muito pano pra manga, porque se tem uma coisa que a gente vê muitos jogadores fora do É o do- lifestyle, É o sem lifestyle, né? Cada um tem seu jeito, seu estilo, é uma coisa que... Vamos guardar Sim. o próximo programa. Mas as minhas apostas de título envolviam o Carolina Panthers. Pra quem não lembra, a final do Super Bowl foi Carolina Panthers com o Denver Broncos. Carolina Panthers que conseguiu ressuscitar um time com Isso é verdade. boas Foi. primeiras escolhas. Isso é muito legal, acho que de todos esses esportes também, acho que é um paralelo muito legal. Isso envolve muito no business, porque o time, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, mas o time, a não ser que tenha um general manager muito ruim, um dono muito ruim, mas o time ele consegue se reciclar, né? Há muito tempo as pessoas brincavam que o pior Super Bowl do mundo ia ser tipo Jacksonville Jaguars contra Carolina Panthers há 5 anos atrás. Os Panthers hoje é um dos melhores times da liga, fez a final do Super Bowl ano passado com o Denver Broncos. Times recentes até na liga, né? Exato, você O consegue. draft ajuda muito nisso. Exato, você consegue mudar teu time, né? Ficar tão lá embaixo, você começa a draftar lá em cima. Lá em cima, é. Daqui a 5, 6 anos. Não, você e tem eles time não têm competitivo. medo de deixar o time ruim, é isso que eu falo. Exato. Vão perder 2, 3 Pra anos pegar o melhor. pra pegar o melhor. E aí Mas o que é constrói legal o disso? time e eles ganham 7 anos seguidos. Exato, a cidade muda, porque você consegue ter uma... Seu time nunca vai ser o sapo de pancada, entendeu? Ou melhor, pode ser sapo de pancada por 15 anos, mas de repente no 16º ano muda, Exato. né? Qual vai ser a final do Super Bowl? A final do Super Bowl, muito difícil falar, porque Sua opinião. envolve muitas questões de lesão e tudo mais, e às vezes muda a cara do jogo. Se tudo Eu acho que continuar. os times que ganham o Super Bowl, normalmente eles dão sequência, né? Se eles não fizerem grandes desmanches. Então o Denver Broncos, ele conseguiu fazer uma coisa muito difícil esse ano, Ele que foi trocou. conseguir manter a qualidade dos quarterbacks. Mas aí você fala, putz, mas como assim? São 2 quarterbacks, um que acabou de ser do draft e um que era o 3º reserva. Mas os caras conseguiram fazer um sistema de jogo que se adapte a eles, e o Denver Broncos está jogando muito bem. Então eu acho, ainda um dos poucos invictos da liga, eu acho que ainda vai forte, mas a gente não pode esquecer do time que tem feito história, e que também acho que é um linguajar para os nossos esportes, que é a dinastia, que fez dinastia na liga, que é o New England Patriots, né? Patriots! New England Patriots. Exato, que eu acho que também Maravilhoso. é favoritíssimo ao título nas casas de apostas, em Las Vegas, Sem em dúvida, sempre. E todo mundo qual aposta. qual é o número do próximo Super Bowl? Então vamos para qual Super Bowl? 51, vai ser jogado em Houston, Com né? Lady Gaga. Lady Com Gaga. Vai ser confirmada. um show, hein? Lady Gaga confirmado, então também já aproveitando o gancho, Super Bowl é um espetáculo. Gera sem dúvida. roda Nossa, milhões não- e milhões. Exato. Nossa, é muito. Acho que o evento que mais gera É o comercial receita, mais caro, o comercial mais Esperado caro. pelo mundo todo. Ele Eles pega a montam- cidade inteira Eles e... montam um palco em 10 minutos e tiram Exato. o palco. É impressionante. Então pra quem não gosta de futebol americano, só de ver o Super Bowl já é algo legal, porque você tá vendo um Sem show, você tá vendo um espetáculo. As redes sociais travam nesse momento, todas as pessoas Não, comentando show. sobre isso. Então, meu palpite pra esse ano torço muito pra que o Denver Broncos dê continuidade, porque foi muito bacana, tá sendo muito legal. E times novos que brigam muito pra ganhar o primeiro título, que nem o Philadelphia Eagles, né? Todo mundo brinca que tem um filme que é com o Mark Wahlberg,
Vocês já viram que Sim, ele é do sim. Eagles? Então falando agora que o melhor jogador do Eagles depois do Mark Wahlberg é o Carson Wentz, que é esse cara que foi draftado. Então tem muita expectativa agora no caminhar. A temporada começou, então ainda não dá pra saber porque envolve muita coisa, mas eu diria que Broncos, Patriots, acho que são os times mais fortes, junto ali com o Packers brigando por fora também, na minha opinião. Maravilha. Bem, esse é o nosso primeiro programa. É óbvio que vai ter muitos outros, a gente vai falar de vários assuntos, sempre seguindo um pouco do título do nosso programa, que é o Moneyball, então sempre que eu vou ver dinheiro, milhões e milhões, seja dentro de campo ou fora, com contratos publicitários, patrocinadores, a gente vai falar muito disso. Mas pra gente encerrar essa última parte do programa, eu queria que, começando de novo com você, Thiago, falasse um pouco do esporte Brasil em relação a praticantes. Existe hóquei no Brasil de gelo? A gente sabe que existe uma tradição muito grande do hóquei sobre patins. Time de Sertãozinho, gel, tem coisas clássicas que sinceramente até quem estiver assistindo pode colocar no comentário se ainda existe esses times no patins, mas olhando para o hóquei de gelo, Brasil, como é que é o esporte, como é que é o grupo de torcedores? Conta um pouquinho, de uma forma bem rápida, pra gente falar dos outros também. É uma coisa curiosa, hein? O primeiro jogo de hóquei no gelo, de que se tem notícia no Brasil, aconteceu em 1967. E foi o primeiro e único também, 40 e tantos anos. Agora, recentemente, lá por 2009, em 2009 foi realizada uma primeira tentativa de criar uma liga. Estabeleceram-se aí 4 times, criou-se uma federação, vamos fazer tudo mais. Hoje ela já está com 10 times. Ainda não oficial, muitas vezes os campeonatos que são armados não são com o mesmo número de jogadores. Às vezes E aonde jogam? Em rinques localizados, por exemplo. Tem alguns em São Paulo, tem alguns no Rio, tem alguns no Rio Grande do Sul. Mas é muito realmente por iniciativa dos jogadores. Eles vão atrás, então não é muito tipo, sabe, não tem draft. Não tem esse tipo de coisa. É realmente de Mas quem já se tem um interessa. time que já é o Tem melhor? o time do Brasil, tem o time... O melhor... E assim... Não, o que digo se destaca, é o time que tem os melhores jogadores. Não tem... né? Então, não. Até Ok. melhor, é bom falar isso também, porque quer dizer o quê? Tá todo mundo na mesma página ali, construindo Show. o hóquei no gelo no Brasil. Então, pra quem tá assistindo e Poxa, quiser cara. conhecer melhor sobre o hóquei, e quiser jogar, o que você indica? Tem Eu diria canais que no YouTube ou O páginas site que da a pessoa- Federação Brasileira de Esportes no Gelo. Legal. Que é tipo, é lá que vai de tudo, vai tipo de luge, bobsled, o skeleton que eles falam, tem de tudo isso aí também. Aliás, Quem tiver interessado vai conseguir informação Também para consegue conhecer isso aí. melhor. No caso do esporte americano, a Liga NHL, com certeza Exato. no Google, se você digitar, você Com vai ver certeza, muita né? coisa, tem Com aplicativo no certeza. celular, Acha todos os transmissão via aplicativo. Sim. E no Brasil, é só buscar então a Exato, Federação Brasileira de Esportes no Gelo. show de bola. Bem, Gabi, basquete Basquete eu acho no que Brasil. com certeza de todos é até sacanagem falar, Yes! sabe que tá muito, A já está gente muito tem- bem. Divulgado e Enraizado, enraizado. né? A gente tem a NBB, que está na 8ª temporada, que é uma liga independente dos clubes que eles criaram. Então a gente tinha o Campeonato Brasileiro, mas aí as ligas, os times criaram essa liga. A gente conta agora com 16 times e vai variando, assim, às vezes vai 14, um sai por causa de dinheiro, por causa das coisas do clube do Brasil, né? E a gente tem a Liga Ouro, que é a 2ª divisão para subir. Então, assim, a gente tá com um campeonato bem bom. Tem a LBF também, que é o Campeonato Brasileiro Feminino, que é menorzinho, mas enfim. E a coisa interessante é que a NBA tem uma parte na NBB, que é o nosso Legal. campeonato. Então, assim, é muito legal esse apoio deles também. E, claro, a maioria das pessoas já, acho que já jogaram basquete na e- escola, mas se ele quiser se profissionalizar hoje e ir mais a fundo no basquete no Brasil, aonde ele pode procurar para começar Então, a jogar, geralmente, treinar? geralmente aqui em São Paulo, mas no Brasil todo, assim, são os clubes mesmo que divulgam, que com as federações. Às vezes tem clínicas, as pessoas vão jogar lá fora para estudar, enfim, acabam jogando. Mas a gente tem um campeonato, e o interessante, assim, passa muito em TV, vocês já devem ter acompanhado os canais fechados, e agora a gente tem também canal aberto, que ajuda a divulgar bastante, assim. Então, assim, quiser saber o que está acontecendo com o NBB, entra no site da Liga, que também é lnb.com.br, entra no canal Schwa, que também a gente divulga um monte de coisa. Legal. No próximo programa, com certeza, a gente vai falar um Claro. pouco como é que tá Como tá o o Brasil no basquete, como é que foi a Olimpíada, suas impressões, melhores jogadores. No próximo programa a gente vai falar mais. Marcão, beisebol, me fala um pouco como é que é o beisebol no Brasil, que também tem, acho que tem uma surpresa também de a data que o Brasil teve o seu primeiro jogo de beisebol. E contar um pouco como é que tá a divisão de times, de jogos, de campeonatos, e depois onde a pessoa pode também aprender, conhecer mais do esporte
no Brasil começar a jogar esse esporte. Legal. O beisebol, na verdade, surgiu no Brasil muito parecido com o futebol, né? Ele surgiu, na verdade, com imigrantes ou brasileiros que iam para os Estados Unidos, acabavam gostando do esporte e jogavam. Os primeiros relatos aqui são do final do século XIX, mas registrado que um brasileiro jogou beisebol em 1902, quando Mário Tibiriçá colocou um anúncio no jornal Estado de São Paulo, perguntando se as pessoas gostariam de jogar beisebol no Parque Antártica. E depois ele também organizou alguns jogos no campo da Light Power, que ficava ali no Paraíso. Então, na verdade, ele surgiu como um anúncio na página de esportes procurando. Então, é ali oficialmente que você tem o beisebol oficialmente com brasileiros praticando. O nosso Charles Miller seria Mário Tibiriçá. Foi sobrenome até para uma coisa quase que colonização da cidade, né? Exato. E Mário Tibiriçá na verdade, jogou por vários anos, tem relatos dele no jornal, por exemplo, durante 1906, 1907, 1914, eram publicados os resultados, o nome dos jogadores e as posições que ele jogava. Então dá para saber que Mário Tibiriçá jogava como pitcher e como terceira base, por exemplo. Há relatos, se você pesquisar pelo arquivo do Estadão, que tá na internet, você consegue achar essas informações jogando beisebol lá, né? Claro, com a forma antiga, né? Base, tracinho, ball, né? Que era como eles utilizavam. Um dos principais campos de São Paulo é onde hoje é o Allianz Parque, né? Exatamente. O Parque Antártica, na verdade, foi utilizado como vários encontros de matches esportivos, como eles falavam na época, né? Então o beisebol, na verdade, vem daí. É claro que nos primeiros anos, entre os anos de 1900 e 1920, é uma prática ainda muito associada aos imigrantes americanos ou quem está de passagem, alguns brasileiros. Depois dos anos 20, entre os anos 30, ele tem uma queda com a popularidade do futebol. E depois dos anos 40, eles começam a aparecer novamente com a prática da comunidade japonesa, que chegou aqui em 1908, praticava no interior, nas fazendas, em campos improvisados. Então, na verdade, não tinham ainda disputas que eram, na verdade, contadas pelos jornais. E a partir de 46, com a fundação do São Paulo Giants, que é um clube da colônia japonesa de prática de beisebol, começa a ter essa história, na verdade, do beisebol brasileiro praticado por japoneses. Mas um clube chamado São Paulo Baseball Clube foi fundado em 1907 pelo nosso Mário Tibiriçá, nosso ilustríssimo Mário, que é o primeiro clube de beisebol do Brasil. Outros clubes eram jogados, o Clube Atlético Paulistano, você tinha também a Light Power, que também praticava, a companhia telefônica, o time etc. de São Paulo, o Grêmio de futebol e o Palmeiras também tinham times de Chegaram a ter nos anos 30, tem fotos inclusive comprovando, eu tenho esse tipo de material, que são uma equipe do Palmeiras e do São Paulo jogando disputas de beisebol. Aliás, conta-se que as partidas no início do século traziam o de beisebol mais público que as de futebol. Palmeiras foi? Palmeiras tinha. Foi campeão mundial? Não foi. Nem no beisebol. Não existe relato. A gente tá dando toda uma volta, eu tô percebendo um negócio. isso. O Cubs 108 anos sem título, o Palmeiras adora uma fila, eu tô falando. A gente no próximo Bem, programa. próximo. Dá tudo a ver. A gente no próximo programa vai ver se isso também é uma maldição. Exato. A gente vai discutir isso, quem sabe. Mas o beisebol aqui no Brasil, hoje, como ele está, na verdade você tem uma federação, uma confederação organizada, que tem campeonatos, que forma seleções, tanto no masculino e feminino, em diversos níveis. Nós chegamos a ser campeão mundial em algumas divisões, alguns anos atrás, mas até pela falta de um campeonato profissional, semiprofissional, para aí. Chegamos a ter alguns campeonatos patrocinados por empresas nos anos 80, mas a própria questão da imigração de brasileiros para o Japão tirou muitos jogadores em potencial aqui. No próximo Esse programa, cenário vem sendo revertido. No outro programa a gente vai discutir também quando você fala confederação organizada. Essa palavra em termos. não combina. Vamos dizer como algumas oficial. décadas não vem combinando. Mas isso é um assunto para um próximo Vamos programa. dizer como pouco organizam, polêmico, exato. oficialmente. Mas e hoje? Se alguém quiser conhecer sobre o beisebol, a internet tem bastante material. Tem muito material traduzido. Existe times para as português. pessoas irem atrás. Sim. Hoje existem 3 ligas independentes. Ligas formadas por clubes, que na verdade são pessoas que praticam Além o das de esporte. confederação e federação, a gente Exato. São ligas de clubes independentes. Como a primeira liga no futebol, que foi uma liga fundada por clubes, existem ligas fundadas por clubes que organizam seus campeonatos, até inclusive com maior duração que os da própria federação e confederação, em 3 níveis. Uma liga para amadores e outra, uma liga já um pouco mais avançada, e uma com os clubes com maior expertise, com jogadores com mais tempo. Essa, na verdade, é a porta de entrada para o jovem que quer jogar beisebol. O jovem, digo, a pessoa que tem a partir de 14 anos para frente.
quando você ainda é criança, alguns clubes ainda da colônia japonesa recebem essas crianças, dão treinamento gratuito e inserem ela no beisebol, se ela assim tem vontade ou se os pais querem colocar. Hoje as crianças têm crescido muito a procura pelo beisebol, vendo através dos canais fechados, hoje é grande número de Que transmissão. aumentou muito nos últimos anos. Sim, na internet, acesso a informações. Hoje você pega, por exemplo, um metrô, você vê a mídia lá mostrando resultados de partidas, o desempenho de brasileiros. O fato de termos brasileiros na liga também isso ajudou bastante. Então hoje cresceu muito, ou seja, eu estou falando assim de times amadores, nós temos em torno de 40 times somente na Grande São Paulo. Tirando outros centros como Florianópolis, Curitiba, Recife, o próprio estado do Rio Grande do Sul também tem um campeonato, Mato Grosso Santa do Sul, Catarina, Santa Catarina, Belo Horizonte também Pernambuco tem. Existe hoje um torneio nacional que é organizado por essas ligas independentes em novembro, que reúne todos os ditos campeões desses estados, os clubes que às vezes conseguem vir, porque alguns campeões de estados não têm verba para vir. Então hoje tem um crescimento realmente melhor do que há 10, 20 anos atrás. Um site ou uma comunidade no Facebook existe para a pessoa ir atrás, conhecer mais sobre onde comprar material e onde Sim. pode jogar? Hoje eu acho que para compra de material existe uma comunidade no Facebook específica para compra e venda de material de beisebol. Tem também os sites de leilão online aqui no Brasil que muita gente acaba vendendo, trocando. E para conhecer sobre o esporte e até perguntar de times, qual que Eu acho que o melhor canal seria o YouTube, porque ali Tá. você tem alguns vídeos explicativos, principalmente porque eu vejo que as pessoas falam muito da dificuldade de entender a regra do beisebol. Tem alguns vídeos, inclusive, feitos pela própria Major League Baseball, que ensinam sobre o beisebol, que mostram as regras de uma maneira muito simples. Então eu colocaria regras de beisebol dublado. Esse é onde você tem um melhor vídeo para explicar como jogar beisebol. Show de bola, bem, a gente vai nos outros programas se aprofundar mais sobre o esporte, Maravilha. indicar alguns clubes. Conforme o pessoal for perguntando nos comentários do YouTube, fiquem à vontade, façam perguntas para qualquer um que está aqui. Que time eu posso jogar, onde eu posso comprar material, perguntem, fiquem à vontade. E agora, nosso querido futebol americano, como ele está no Brasil, sabemos que é um esporte que nos últimos anos cresceu, acho que de todos aqui, muito rápido, Sim. com uma estrutura gigante, até porque a gente sabe que o plantel de qualquer time sempre são muitos jogadores, então e a gente acompanha, até às vezes a gente já discutiu em clubes de beisebol, seletivas de vários times aqui que estão em São Paulo. Conta um pouco como é que está o futebol americano no Brasil, se já existe um campeonato, grandes times. Conta um pouco pra gente, Bonino. O futebol americano tá bem. Obrigado. Não, brincadeira, mas o futebol americano ele tá numa crescente muito legal. Tem muita gente vendo futebol americano, consequentemente começa a se interessar e daí começa a querer praticar. Esse ano a gente está tendo, acho que a primeira liga mais bem organizada, vamos dizer assim. Uma Superliga com times do Brasil inteiro, são 31, 17 estados, se eu não me engano. Mas ainda é um campeonato que é um pouco amador, então também como qualquer campeonato que tem uma mínima estrutura, os clubes têm dificuldade para se locomover, o Brasil é muito grande, então o futebol americano tem uma alta penetração também em praticamente todos os estados, então tem norte, nordeste, sul, então imagina jogar, o pessoal lá de Cuiabá tem que jogar aqui embaixo com o pessoal do Rio Grande do Sul, é uma loucura, mas tá indo, tá funcionando. Uma coisa muito legal, por exemplo, quando começou essa Superliga, o jogo de abertura foi na Arena Cuiabá, na Arena Pantanal, né, Arena Cuiabá, com já recorde de público do esporte, tipo, milhares de pessoas, acho que mais de 10 mil pessoas foram assistir o Corinthians Steamrollers contra o Cuiabá Arsenal. Isso é muito legal, então tem pessoas interessadas, público indo assistir. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem muita gente indo nos jogos do Canindé, que tá tendo jogos de futebol americano, tem ligas menores, então acho que tá numa crescente muito bacana. É isso, acho que do futebol americano aqui no Brasil tá coincidindo com essa alta penetração e audiência do esporte na televisão. A NFL virou um esporte muito midiático aqui no Brasil, isso está se refletindo no sucesso dos times e das ligas, dos times e da liga agora que tem pela primeira vez acho que é o campeonato com maior participantes e tudo mais, então acho que tanto de times quanto de telespectadores indo nos estádios e também acho que cada time está fazendo um pouco do seu trabalho de divulgar via streaming os jogos, então todo mundo consegue meio que acompanhar um pouco dos resultados e ficar sabendo o que está rolando na NFL aqui no Brasil.
eu tô muito contente e é muito bacana. Acho que tem tudo para caminhar para, quem sabe, poder galgar coisas maiores, assim, quem sabe até chegar perto um pouco de outros esportes que são muito bem estabelecidos aqui, que nem o basquete, que, poxa, já tem audiência na televisão, bastante, né, nacional. Exato, já tem. É um pouco, tem uma questão, acho que de repente também que vale, assim, que muito quando começa uma liga de qualquer esporte aqui, sempre fica se esperando, é que nem carnaval, né, fica esperando que um clube de futebol faça alguma coisa daquilo ali, né, então eu acho que no caso do futebol americano tem o Corinthians, né. Eu tinha também, eu não sei se ainda existe, mas por exemplo, Palmeiras, o próprio Vasco da Gama, Botafogo tinham algumas estatísticas, ou tem ainda? Tem, alguns entraram, outros já saíram por questões de dificuldade e tudo mais, mas eu acho que para quem gosta de futebol americano ainda tem essa disparidade, né, obviamente do nível. Imagina, uma liga que está totalmente concentrada ali nos Estados Unidos, que tem um mercado ali paralelo que é o canadense, um mercado alemão que é muito forte, já se pratica, mas o Brasil já está vindo com bastante força nesse sentido. Então, quem sabe no futuro próximo a gente possa ter uma liga muito bacana para se assistir. De repente você vai optar, em vez de ver um jogo de futebol, mas pô, vou ver um jogo de futebol americano nacional, pode ser muito legal. Show. Bem, gente, vamos encerrar então nosso primeiro programa. Eu acho que a gente já falou bastante de vários assuntos, mas como o dinheiro gira nesses esportes, um pouco da base de cada esporte, a gente vai falar bem mais. Algumas curiosidades a gente já acabou falando também, mas em outros programas a gente vai falar muito mais. Bem, o que eu posso dizer, galera, então é o seguinte, então agora a gente começa com esse programa Moneyball Jovem Pan, falando de esportes americanos. Comentem aqui no canal do YouTube da Jovem Pan, no nosso vídeo. A gente também tem o Twitter do Moneyball, que é MoneyballjP, @MoneyballjP. Mandem perguntas pra gente, a gente vai colocar algumas informações de cada esporte lá, vocês podem interagir com a gente. E façam perguntas, sugestões e vamos falar de esportes americanos ou estadunidenses, né? Que é o correto geograficamente, na gramática. Exatamente. Seu comunista. Às vezes as pessoas falam, não, é estadunidense, seu comunista. Não, é coerência geográfica, gente. Enfim. Só falando onde fica aqui. Esse foi o primeiro Moneyball Jovem Pan. Que venham muitos outros e a gente quer a colaboração de cada um para conhecer o esporte, fazer perguntas, curiosidades da história e como funciona tudo isso. É isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo programa. Valeu!